Você acha que tem uma idade mínima para determinadas coisas? Ou assim, se a criança demonstrar curiosidade, sente e conte, como é que funciona essa coisa da adequação para a idade? Existe isso? As idades do leitor, né, que você estava me perguntando. Não existe. Na verdade, existe bom senso, né? Eu não vou ler Eça de Queiroz para as minhas filhas. Mas, ao mesmo tempo, o livro de Eça de Queiroz, como objeto, pode ser uma forma de brincar. Enfim, tá lá, ela vai mexer, não vai ler, mas, enfim. Mas o conteúdo, aparentemente, assim, eu imagino que ela não vai interessar uma criança. Provavelmente não vai interessar uma criança. Seria raro se interessasse. Vamos pegar o Sartre, que é um caso à parte, que no livro dele, As Palavras, que ele conta a infância dele. Mas é um caso à parte, isso não é... Ele é uma exceção. Ele lia livros de adultos, ele conta lá no livro dele, com 7, 8, 9, 10 anos, ele tinha uma biblioteca do avô imensa e lia coisas que não era para a idade dele. Mas é um cérebro excepcional e tudo mais. Mas ele falava que o que ele gostava mesmo, na verdade, era quando a mãe contava as histórias infantis para ele à noite. Isso que era a paixão da vida dele e tudo mais. Mas as faixas etárias, elas são um pouco uma criação, uma invenção necessária no mercado do livro, não fica uma bagunça total, as editoras precisam segmentar, precisam se organizar, mas hoje em dia quase todas as editoras colocam indicação de idade, não uma coisa fechada. Elas colocam, vocês podem reparar nos catálogos das boas editoras infantis, elas já sabem disso, então elas falam, isso aqui é uma indicação, mas nada impede você pegar um livro que é dito para 7 e tentar para 5, ou para 9, ou para 10. Elas sabem que isso é flexível, mas precisa se organizar, senão fica uma bagunça total. Na casa das pessoas, a gente sabe que é muito amplo isso, né? Que às vezes um livro de 3 anos fascina um menino de 10 e vice-versa. Então, acho que usar o bom senso, conhecer o seu aluno, conhecer o seu filho, conhecer o seu neto, te dá um pouco de noção do que ele gosta. E às vezes você vai perceber que o seu neto de 3, 4 anos curte textos de 5, 6, 7 anos. Ou seu neto de 3, 4 anos gosta de livros altamente ilustrados, belíssimos, de 2 anos, mas que são muito inteligentes. Você vai descobrindo a faixa etária do seu leitor. Eu lembro agora de uma conversa do Tolkien. Eu adoro o Tolkien, né? Não sei se as pessoas sabem, mas o Tolkien, ele escreveu seus grandes livros para os seus filhos. O Hobbit, ele escreveu para os filhos. Por isso que é tão bom, né? Me identifico muito com o Tolkien, porque também serve para as minhas filhas, né? Eu acho que essa coisa, quando você escreve para um leitor real e não uma criança imaginária, que você idealiza, romantiza, acho que é bem diferente. Mas ele escrevia para os filhos. O Hobbit ele criou para os filhos. E ele, numa entrevista, uma jornalista fez uma pergunta ligada a isso. Falou assim, mas senhor Tolkien, por que o senhor lê, não dele, de outros, com faixas etárias tão acima da idade deles? Então, seu filho tem 5, você lê uma coisa de 7, 8 anos, outro tem 10, você lê de 12. E ele respondeu mais ou menos assim, olha, eu quero que os meus filhos subam até lá. Façam um esforço para chegar até aquele texto. Porque se eu der um livro de 5 anos para um filho de 5 anos, teoricamente, o que ele ganharia com isso? 5 com 5? Meio nada, né? Então é legal ter também essa caminhada. E a gente vive hoje num período meio difícil, né? Essa nossa pós-modernidade também ela quer facilitar demais as coisas para as crianças. Então você quer mastigar demais pelo outro. E se você mastiga pelo outro, se um bebê começa a ter dentição, você dá rapidamente comida sólida. O pediatra diz, a avó diz, o tio fala, agora é o momento da cenourinha, para ela pegar na mão. Se você continuar mastigando pelo seu filho, fazendo a papinha até os 3 anos, os dentes começam a apodrecer do moleque, o maxilar cai. Então a gente não pode ficar mastigando pelo outro, senão apodrece o cérebro, né? A gente cai o músculo cerebral, a imaginação vai pro brejo. Então a gente tem que dar para a criança também um pouco de esforço, um pouco dela poder... Eu adoro as minhas filhas, elas perguntam tudo, até hoje. Às vezes é uma pentelhação, eu gosto, mas às vezes você fala, chega de perguntar, não aguento. Mas por dentro, que legal. Essa coisa de perguntar, porque eu coloco às vezes algumas coisas de texto, que elas ficam curiosas. A gente começa uma conversa através de um texto e isso elas vão crescendo com isso. E o simples fato de elas perguntarem já é um bom indício, um bom diagnóstico, que a gente está fazendo, né, as idades estão certas, né, essa provocação. Então, a gente tem essa imagem de que tem que facilitar demais, palavras fáceis, para criança pequena. Se você não falar palavras um pouquinho mais difíceis para criança pequena, ela nunca vai aprender. Como uma criança aprende a falar? A gente falando com ela. E a gente fala com ela normalmente, a gente fica pensando, e isso ela vai introjetando. Se ela tiver dúvida, ela pergunta. Eu tenho livros infantis meus que às vezes o editor diz, nessa palavra aqui é muito difícil, eu tenho que tirar. Eu falo, não vou tirar.
Porque eu quero que a criança amplie repertórios. Eu quero que ela cresça, e ela vai passar batido por isso. Isso é uma coisa sua, da sua cabeça como adulto. Porque a criança, ela que nem tem parecido com um adulto nesse sentido. Você lê um romance do Tesa, né? Ela lê o romance do Michel. E você não entende uma palavra, mas você entende o contexto. Se você é um cara tem muito toque, né? Então você pode parar e ir lá pegar o dicionário. Eu tenho um pouco de toque, então eu vou parar, mas tem muitas que eu estou sem o dicionário. E entendo o contexto, depois eu até esqueço da palavra. Outra hora eu posso até entrar lá no Google e ver o que significa a palavra. Mas você vai entender. A criança é a mesma coisa, pode ser que ela não entenda aquela palavra, mas ela ouviu uma palavra nova, roçou o ouvido dela, roçou, né, o cérebro dela, tá com uma palavra nova dentro dela. Se ela não entende, ela pergunta: Ilan, são as minhas filhas, pai, o que significa essa palavra? Eu vou e explico. Isso quando elas perguntam. Então, eu acho muito bacana a gente experimentar, ter esse bom senso com as idades, não se deixar muito enredar por essa coisa, isso aqui é para 4 anos e pronto, que a gente pode estar limitando um pouco esse escopo aí de leitura deles, né?